tenso, mesmo horas antes da bola rolar. Muitos policiais escoltaram a delegação até o Monumental. Havia risco de retaliações por conta da prisão do preparador físico Sebastián Avelino, por gestos racistas no jogo de ida na Neoquímica Arena. A coisa tem que ter muito cuidado para que uma coisa que saiu da cancha entre a cancha com os jogadores, criar um clima muito tenso de segurança para todo mundo, e isso não é bueno, isso não é futebol. Em campo, o Corinthians abriu o placar e seguia com vantagem ampliada. De pênalti, o Universitário buscou uma reação. Até que Rian, que estava no banco, foi escolhido por Luxemburgo para entrar. Ele marcou o segundo gol e na comemoração tirou a camisa. Foi aí que a confusão começou. O árbitro não quis encerrar a partida. Expulsou 5 jogadores e deu sequência. O Universitário quase marcou, mas no final, o Corinthians garantiu a classificação para as oitavas da Sul-Americana. O Corinthians está classificado às oitavas de final da Conmebol Sul-Americana. Nós não hicimos nada para que tivesse um ambiente muito tenso. Mas hoje, na cancha, sim. Meu jogador não pode ser uma coisa de mostrar a camiseta para a torcida e com um ambiente muito tenso. Mas há que pensar que é um jovem, está começando a sua trajetória de futebol. Pedir desculpa para eles, lógico que o nosso jogador acabou errando, mas é jovem, né? É o primeiro gol dele, então acho que ele se empolgou um pouquinho na comemoração, mas a gente sabe que a gente estava errado nessa atitude. A gente pede sempre paz nos estádios, então acho que foi um erro da nossa parte e eu estava pedindo desculpa para eles por isso. Enquanto o Corinthians se desculpava pela comemoração do Rian, Jorge Fossati quis comparar com o ato de racismo da última semana. Acá, de nuevo, no pasó nada esa camiseta, porque ya gesto peor que ese, que es reírse en la cara, ¿qué es? ¿Qué tiene, 12 años? Allá por un gesto tienen a un preparador físico hace 7 días preso. Y acá hay que disculpar porque pobrecito, es jovencito. Como se não bastasse o episódio na arena, depois da partida pelas redes sociais, Matheus Bidu desabafou e recebeu uma enxurrada de ofensas racistas. Não é uma temporada tranquila, longe disso. Mas desde o início do ano, o Corinthians vem tropeçando e está começando a se levantar. Está na semifinal da Copa do Brasil, vai enfrentar o São Paulo e também está nas oitavas da Sul-Americana. Enfrenta o Newell's Old Boys da Argentina. É só alegria, mas também compromisso. A situação no Campeonato Brasileiro ainda é ruim. O Corinthians precisa reagir. O que Luxemburgo deixou claro é que fugir do Z4 é a prioridade. Resta saber como o professor vai escalar a equipe para os próximos mata-matas. Nós estamos dando atenção, sim, à Sul-Americana, sim. Luxemburgo terá Roger Guedes para essas disputas até o fim da temporada? Ou o camisa 10 irá aceitar a proposta milionária dos árabes? Cara, eu tô tranquilo, a gente tá com meus empresários, tá com o Paulo, ele que cuida da minha carreira, então isso é com ele, eu tô focado aqui no Corinthians. Tô feliz no Corinthians, tenho contratos, tem que ter contrato até final de 25 ou 26, então tem contrato aqui. E como eu falei, tô feliz, mas eu deixo as propostas, faz parte do futebol e tá nas mãos do meu empresário também. Do Corinthians! Aí, Corinthians classificado e o goleiro Carlos Miguel. Quando ele joga, o Corinthians não perde, hein? Tem isso. 2,4 m, mais uma vez mostrou segurança. E no dia seguinte da Batalha de Lima, ele conversou mais cedo aqui com o pessoal da ESPN, no Sport Center, terceira edição, sobre todo o clima de guerra que foi criado lá no Monumental de Lima. Chegou porque, devido à reunião que tem sempre antes dos jogos da Conmebol, a diretoria, o vice-presidente estavam na reunião e viram que não tinha muita segurança por parte da polícia e eles falaram que, sendo assim, o Corinthians não entraria em campo, mas graças a Deus deu tudo certo, a polícia conseguiu
dar a segurança devida para a gente chegar ao estádio, como ir embora devido à proporção da confusão que todo o universitário causou em prós a eles, né? Porque a gente, como eles sabiam que a gente tinha com os meninos mais novos para jogar esse jogo da volta, eles tentaram o máximo jogar no psicológico de todos os garotos, tentar jogar a torcida contra todos os jogadores, como que aconteceu no final da partida, que teve toda essa briga aí em prós a todos o que veio de antes. Porque essa briga aí não é uma camisa que o Rian também foi um pouco imprudente também, que não era necessário, que a gente já estava sendo classificado. Tem que entender na vida que, pô, eu sou moleque também, mas eu também já fiz algumas bobeiras também. É normal, o menino acabou de fazer o primeiro gol dele no profissional, quer extravasar, quer brincar, quer zoar, isso é brincadeira, é normal do adolescente, do menino. Mas ainda bem que não deu nada mais grave, a gente conseguiu ir embora e sair com a classificação e com a vitória também do Peru. Tá aí o Carlos Miguel, 2,4 metros, mas mais do que isso, mais que o tamanho, é a segurança que ele passa toda vez que ele está em campo, né? Ele falou sobre isso, falou sobre a relação com o Cássio, foi uma bela entrevista concedida aos canais ESPN. E teve um momento da briga lá, Jean, que tava ele sozinho, um monte de peruano ao redor. Ninguém pensou em brigar com ele. Por que será, né? Mas a parte o tamanho e o temor dos peruanos em enfrentá-lo, ele tem se mostrado realmente um grande goleiro, né? Nas 7, 8 partidas que fez pelo Corinthians aí, quando o Cássio não tá, ele realmente passa muita segurança, como você falou. E acho que foi bem na entrevista também, né? É muito lamentável o que aconteceu no Peru, e estava muito claro que os jogadores peruanos estavam esperando ali a primeira rusga, a primeira possibilidade, evidentemente depois de terem sofrido o gol, né? Quando aí eles já estavam eliminados, eles estavam esperando a primeira possibilidade para criar a confusão que acabaram criando. Claro que eu acho que o Rian errou, sim. Óbvio que nesse contexto todo, eu não defendo o gesto dele, dizer que é o futebol. Infelizmente, a gente tem que lembrar o planeta no qual a gente está inserido. É assim, o mundo, infelizmente, está desse jeito. A gente não está mais há 50 anos atrás. Eu lembrei ontem aqui que o Messi fez a mesma coisa, mostrou a camisa no Santiago Bernabéu e teve até gente que aplaudiu, né? Mas ali, eu entendo, a situação em Lima foi outra. Por causa da prisão do preparador físico, por um ato racista, o Carlos Miguel resumiu super bem. O clima de guerra que foi criado para atrapalhar essa molecada, né? E aí eu te pergunto, Jean, essa garotada ganhou casca? Me parece que sim. E tem aí elementos bons pro Luxemburgo usar. O próprio Biro, acho que é bom jogador, pode ajudar bastante o Corinthians na temporada ainda, não? Não, sem dúvida, eu acho que assim, é claro que as duas partidas mostraram qualidades de alguns jogadores, os jogadores ganharam experiência, ganharam a casca, como você falou. Eu só acho que assim, o adversário na Copa Sul-Americana agora é muito mais complicado. O Newell's é outro nível de time, é outro nível de enfrentamento. Então, como eu não... Então, como eu não sou daqueles que acha que o Corinthians está desesperado para escapar do rebaixamento, eu acho que o Corinthians tem toda a condição de não sofrer com isso na segunda metade do campeonato. Me parece que, no caso do Corinthians especificamente, né, porque isso depende de cada time e da sua situação no brasileiro. No caso do Corinthians especificamente, por mais que os garotos tenham mostrado qualidade, é o caso, né, de nos confrontos com o Newell's, não digo escalar o time todo completo, os principais jogadores, mas aí é um outro olhar. Quer dizer, você pode escalar alguns garotos, mas eu acho que tem que ser uma mescla. Imagino que jogar com essa mesma equipe que jogou contra o Universitário as 2 partidas contra o Newell's, a missão vai ser muito mais dura do que foi agora nessa fase. E lembrando que na semana que vem tem Copa do Brasil contra o São Paulo, clássico. Aí nem se discute, né, Edu? Quer dizer, não dá pra pensar em botar molecada. Óbvio, aí é o time completo, é o time mais cascudo, é o time mais forte. É que a discussão ela vai se dar entre brasileiro e Copa Sul-Americana. E acho que no caso do Corinthians, dá sim para olhar com muito carinho, com muita atenção para a Sul-Americana. Muito bem, vamos...